A sua vida hoje, a realidade que você vive, é só uma projeção aparentemente real do que a sua mente criou ao longo dos anos. Tudo que existe na vida de uma pessoa, seja bom ou ruim, existiu antes na mente dela. A nossa mente funciona como um projetor de cinema. O filme que passa aqui dentro é o exato filme que vai ser projetado do lado de fora. Antes de acontecer lá fora, tudo acontece aqui dentro. Um dia desses, um amigo de longa data estava me contando que tinha feito uma ligação para o seu irmão. Eles se ligam quase todos os dias, né? Só que o seu irmão é uma pessoa que tem uma enorme dificuldade em prosperar. Na mente dele estão gravadas todo tipo de crenças limitantes sobre dinheiro que você pode imaginar. Ele é uma pessoa extremamente criativa, extremamente inteligente, com um potencial que poucas pessoas possuem. Mas devido a uma série de traumas sofridos ao longo da sua vida, ele desenvolveu uma camada protetora contra o dinheiro. Para ele, o dinheiro é algo negativo, maléfico. O marketing só serve para enganar as pessoas e vender é enganar, diz ele. Ele tem essa crença muito forte. É tão forte que ele, nessa última ligação, disse que não liga mais se não prosperar. Que, na verdade, nem é o que ele quer. Que isso não é uma prioridade para ele. E tá tudo bem, ok? Tudo certo se prosperar não é uma prioridade para você. Contudo, é preciso investigar. Prosperar é crescer, se desenvolver, aprender novas habilidades, compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, faturar para movimentar a economia do país, gerar empregos, ajudar quem precisa. Prosperar é literalmente uma bênção. Mas veja, por que eu estou te contando essa história? Porque, mesmo dizendo que não quer prosperar, ele sempre reclama que não tem dinheiro para fazer as coisas que ele gosta, para viajar mais, para ter filhos, para morar em um lugar mais confortável com a sua família, para ajudar os seus pais, ajudar a sua família mesmo. Então, na verdade, não está tudo bem não prosperar. A pessoa só criou essa crença como uma ferramenta de defesa interior, uma racionalização. Muitas vezes, por não se sentir capaz, não se sentir merecedora. Veja, todo problema de prosperidade é um problema de autoestima. Existe uma ferida muito grande na autoestima da pessoa, e essa ferida pode ter duas origens. Ou a pessoa não se sente merecedora de ter algo, ela tem uma sensação interna de não merecimento, que é aquele típico caso da pessoa que tem medo de ser uma farsa. E tem a segunda origem, que é o sentimento de não capacidade. A pessoa não se sente capaz de aprender, crescer e fazer o que tem que ser feito. Ou seja, a falta de autoestima por si só é uma das piores frequências em que um ser humano pode vibrar. E veja, tudo é frequência, tudo é vibração. Você vai atrair todas as pessoas, todas as situações e tudo através do seu nível vibracional. É literalmente como se você estivesse se sintonizando com uma estação de rádio. A pergunta é, com qual estação você está se sintonizando? A frequência de todo ser humano é basicamente o conjunto de 4 pilares internos: suas crenças, emoções, sua comunicação e suas ações ou comportamento. Eu costumo chamar isso de seca. Se o seu seca está para o negativo, a sua frequência está baixa. E se a sua frequência está baixa, com certeza os seus resultados são negativos, ruins. Com certeza você não está prosperando financeiramente, ou seus relacionamentos não estão prosperando. Não tem como ter outro resultado se existem crenças limitantes provenientes de traumas antigos, se existe um desequilíbrio emocional, se a pessoa não se comunica bem com as outras pessoas, consigo mesma até e com o campo consciencial, e se a pessoa não tem poder de ação, se ela é uma procrastinadora. E no seca, uma coisa puxa a outra. Se você não trabalha suas crenças, se você não tem uma mente forte, você vai ao sabor das emoções. Consequentemente, vai se comunicar de maneira passional, não é? De maneira não equilibrada, e vai travar a ação, não vai conseguir colocar nada em prática. Ou vai começar a construir algo e vai desistir no meio quando a primeira dificuldade aparece, ou então nem vai agir,
vai passar a vida inteira planejando e planejando, esperando o melhor momento para agir, sem nunca colocar a mão na massa. Ou então vai estar no pior dos cenários, que é se conformar com a estagnação e aceitá-la para a sua vida, que é a história que eu te contei no começo do vídeo. Então é por isso que eu escolhi fazer esse vídeo aqui para vocês, para ensinar a criar uma frequência tão forte que parece que a realidade te obedece. Parece não, ela obedece. Você pensa e cria, pensa e cria. Isso é possível e eu vou te mostrar como. A primeira coisa que é preciso entender é que a realidade é uma emanação da mente. E essa não é uma ideia da Mabel, tá? Existe um filósofo que viveu há mais de 1800 anos chamado Plotino. Ele foi o fundador do neoplatonismo, uma escola filosófica que influenciou profundamente o pensamento ocidental e até mesmo a psicologia junguiana. Plotino ensinava que toda a realidade emana de uma fonte única, que ele chamava de Uno. Pense assim, imagine uma nascente de água no topo de uma montanha. Dessa nascente, a água flui, se divide em rios, riachos, lagos. A água muda de forma, de temperatura, de velocidade, mas continua sendo a mesma água. Continua vindo da mesma fonte. Para Plotino, nós somos como essa água. Nós somos emanações de uma consciência única e criadora. E a nossa mente individual, o que ela é? É só uma gota dessa fonte infinita. E por que esse conhecimento é tão importante para quem deseja mudar a sua realidade? Porque se você é uma extensão de uma fonte criadora, você também é criador. Não é algo que você precise conquistar, não é algo que você precisa merecer, é a sua natureza. Você já é isso. A questão é, você está funcionando de acordo com essa natureza ou contra ela? Veja, Plotino dizia que o problema do ser humano não é que ele está desconectado da fonte, porque isso até seria impossível, né? O problema é que ele esqueceu que está conectado. E esse esquecimento, essa desconexão parcial da nossa verdadeira natureza, é o que gera a nossa baixa frequência. É o que faz a pessoa vibrar em escassez, em medo, em limitação. Porque quando você esquece que é parte de algo infinito, você começa a acreditar que é pequeno, limitado. Agora, presta atenção nisso. Plotino também defendeu que a realidade material, ou seja, tudo que você vê, que você toca, experimenta, é a última camada de manifestação, é o ponto mais denso da emanação. Antes de algo existir no mundo físico, ele já existiu primeiro como um pensamento, como uma intenção, como uma frequência. Primeiro no Uno, na fonte criadora de tudo, depois na mente universal, depois na alma e só então na matéria. Ou seja, há 1800 anos um filósofo já estava dizendo o que eu te disse no início desse vídeo. Antes de acontecer lá fora, tudo acontece aqui dentro. A diferença é que Plotino não estava falando de uma técnica de manifestação, ele estava descrevendo a estrutura do próprio universo. Não é que você pode criar a sua realidade se aprender o método certo, é que você já está criando a sua realidade a cada segundo. A questão é se você está criando de uma forma consciente ou inconsciente, sem perceber. Se você está criando a partir da sua essência mais elevada ou a partir das suas feridas, dos seus traumas, das crenças que outras pessoas colocaram na sua mente. E aqui entra algo importante. Para Plotino, o caminho de volta à fonte, o caminho para recuperar esse poder criador consciente, não consiste em adicionar nada externo, mas em remover, em tirar. Tirar camadas de ilusão, de condicionamento, de crenças falsas que nos fazem esquecer quem realmente somos em essência. Isso é exatamente o trabalho do Seca. Quando você reprograma uma crença limitante,
você não está colocando algo novo, você está removendo uma mentira que estava bloqueando a sua conexão com a sua verdadeira frequência essencial. Quando você equilibra suas emoções, você não está criando algo artificial, você está limpando o canal para que a sua energia natural possa fluir. É um trabalho de remoção, não de construção. Pense na sua mente como um espelho. A função natural do espelho é refletir a luz perfeitamente. Mas se o espelho está coberto de poeira, de sujeira, de manchas, ele vai distorcer tudo que ele reflete. A luz continua chegando. A fonte não para de emanar, mas o reflexo sai distorcido. As suas crenças limitantes são a sujeira no espelho. Os seus traumas que não foram resolvidos são as manchas. O trabalho interno consiste apenas em limpar o espelho. E quando o espelho está finalmente limpo, você pergunta. A realidade que você projeta é nítida, é poderosa, porque não tem mais interferência entre quem você realmente é e o que você está criando. Você não cria com base em quem te fizeram acreditar que você é. Você cria com base em quem você realmente é. Seu verdadeiro eu foi revelado finalmente. Plotino chamava esse processo de epístrofe, que significa o retorno à fonte, o retorno à sua natureza verdadeira. E ele dizia que esse retorno não acontece através do pensamento racional apenas. Ele acontece através de uma transformação interior completa. Uma purificação da alma. Sabe o que é interessante? Ele descreveu esse processo há quase 2 milênios e é exatamente o que fazemos quando trabalhamos os 4 pilares aqui. Crenças, emoções, comunicação e ação. Não é só mudar o que você pensa, é transformar quem você é em todos os níveis. É limpar todas as camadas do espelho. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Você para de tentar criar a sua realidade e começa a simplesmente ser a frequência que naturalmente atrai o que você deseja. Porque você não está mais lutando contra a sua própria natureza. Agora, você está fluindo com ela. Bom, perfeito. Acho que já deu para entender que a realidade externa é um reflexo da mente interna, ok? Esse é o primeiro grande passo para criar uma frequência tão forte que a realidade obedece. O segundo passo é eliminar a resistência e o apego. Sabe aquela pessoa, mão de vaca, que quer economizar em tudo, que sofre para pagar qualquer coisa, que vive como se a qualquer momento tudo fosse acabar? E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de pessoas que seguram tudo. Elas seguram o afeto, elas têm medo de amar demais e perder, elas seguram as oportunidades, ficam em cima do muro porque têm medo de escolher errado. Elas seguram as palavras, elas não falam o que sentem porque têm medo da reação. Elas seguram a própria vida, elas não vivem de verdade porque elas têm medo de que algo dê errado. Esse medo de perder, de soltar, de se despedir, tem um nome: apego. A pessoa vive como se o universo fosse um lugar limitado, como se existisse uma quantidade finita de dinheiro, de amor, de oportunidades, de felicidade. É como se a pessoa soltar o que tem, nunca mais vai conseguir de novo. Só que a regra do jogo é exatamente o oposto. Soltou, voltou. Se apegou, perdeu. A vida trava. O dinheiro para de circular. Os relacionamentos ficam sufocados. As oportunidades param de aparecer. Por quê? A pessoa está tão ocupada segurando o que ela tem que não sobra espaço para receber nada novo. É como se você tivesse com as 2 mãos fechadas, agarrando com toda a força o pouco que tem. E aí o universo quer te entregar algo maior, algo melhor, mas você não consegue receber. Suas mãos estão ocupadas, fechadas. Há mais de 2.500 anos, um sábio chinês chamado Lao Tse escreveu um dos textos mais poderosos da história da humanidade.
o Tao Te Ching. Eu quero inclusive fazer uma sequência de vídeos sobre esse texto. Se você quer ver esse tipo de vídeo aqui no canal, eu peço que você me avise nos comentários. Mas basicamente, se nós pudermos resumir aqui hoje a essência desse maravilhoso texto em uma única palavra, essa palavra é fluir. Lao Tse ensinava que existe uma força invisível que permeia todo o universo. Ele chamou essa fonte de Tao, que pode ser traduzido como o caminho. O Tao é o fluxo natural da vida, é a inteligência que faz o sol nascer, que faz a semente virar uma árvore, que faz o seu coração bater sem precisar pensar nisso. O Tao, então, é a ordem por trás do aparente caos. E qual era o grande ensinamento do Lao Tse? Não lute contra o Tao. Não segure, não resista. Ele dizia que a água é o elemento mais macio da natureza e ainda assim desgasta a pedra mais dura. O flexível vence o rígido, o suave vence o duro. A água não segura nada, a água flui. E por isso, ela é o elemento mais poderoso da natureza. Agora, vem comigo. Qual é o oposto de fluir? É reter, segurar, travar. E o que faz uma pessoa reter, segurar e travar? O medo. O medo de perder, o medo de não ter aquilo de novo, o medo de não ser suficiente. E esse medo tem um nome técnico que eu quero que você grave. Resistência. Toda vez que você segura demais, você está resistindo ao fluxo natural da vida. Você está dizendo ao universo, eu não confio em você, eu não confio que vai ter mais para mim. Eu preciso segurar isso aqui porque se eu soltar, acabou. E aí, isso é uma comunicação clara com o universo, com Deus, seja lá da maneira que você escolha chamar essa força, é uma comunicação clara de que você não confia nele, na vida, em si próprio. E ao contrário do que muita gente pensa, essa força, o Uno, não é punitiva. Não vai te punir por isso, apenas vai responder na mesma frequência. Se a sua frequência é de escassez, de medo, de não vai ter mais, adivinha o que você vai atrair? Exatamente isso. Situações que confirmam que não existe o suficiente, porque você está vibrando nessa frequência. Buda, que também foi um mestre oriental, ele disse uma frase que resume todo o sofrimento humano. Ele falou, a raiz de todo sofrimento é o apego. Apego ao quê? Ao que você tem, ao que você quer, a como as coisas deveriam ser na sua cabeça, a como as pessoas deveriam agir. Apego às próprias pessoas, aos relacionamentos, às situações. E o que é apego na prática? É resistência ao fluxo. Aquele relacionamento que já acabou, mas você fica segurando, apego. Aquele emprego que está te adoecendo, mas você não larga por medo, apego. Aquele dinheiro que você não investe, não gasta, não movimenta porque tem medo de perder, apego. E aqui está a chave que eu quero que você grave. Apego é resistência. Resistência bloqueia o fluxo. Bloqueou o fluxo, travou a vida. O contrário também é verdade. Você soltou, você eliminou a resistência. Se eliminou a resistência, a vida passa a fluir melhor. Flui melhor, a frequência se eleva. Elevou a frequência, a realidade muda. Veja, isso não significa ser irresponsável, tá? Não significa sair gastando tudo, largando tudo, abandonando tudo. O taoísmo não ensina irresponsabilidade, ele ensina confiança no fluxo. Ensina o que Lao Tse chamava de Wu Wei, a ação sem esforço.
a ação que flui naturalmente porque está em harmonia com o momento. Pensa num rio. O rio não segura a água. A água vem, passa e vai embora. E é exatamente por isso que o rio está sempre cheio. Porque ele deixa fluir. Se o rio tentasse segurar cada gota que passa, ele viraria um pântano, uma água parada, água que apodrece. A sua vida funciona da mesma forma. O dinheiro precisa circular, o amor precisa circular, a energia precisa circular. Quando você segura, você transforma a sua vida num pântano. Quando você deixa fluir, você se torna um rio, sempre cheio, sempre em movimento, sempre vivo. E como você faz isso na prática? Primeiro, você identifica onde você está segurando demais, o que você está segurando. Onde está o medo de perder? Quais são os seus medos? Onde está a origem da mão fechada? É no dinheiro, nos relacionamentos, no controle sobre as suas situações? Você quer controlar tudo? Nas suas opiniões, no seu tempo? Então faça essa análise. O que você está segurando e por quê? Qual é a origem disso? Segundo lugar, você investiga a crença por trás. Por que você segura? O que você acredita que vai acontecer se você soltar? Por exemplo, se eu gastar, não vai ter mais. Se eu me entregar, eu vou sofrer. Se eu confiar, vão me decepcionar, vão me passar para trás. Essas crenças são a raiz da resistência. Terceiro, você tem que praticar o soltar. Você tem que soltar completamente a necessidade de determinado resultado. Você precisa soltar o medo, soltar o apego. Mas como é que faz isso? É um processo. E aqui entra o SECA. As suas crenças limitantes sobre escassez são formas de resistência. Por exemplo, algumas crenças limitantes sobre dinheiro. Dinheiro é difícil, gente boa se ferra, não posso confiar em ninguém. Cada uma dessas crenças é uma mão fechada segurando o fluxo. As suas emoções de medo são resistência pura. Medo de perder, medo de não conseguir, medo de ser enganado. Enquanto o medo comanda, você não consegue soltar. A sua comunicação. A comunicação que você tem de escassez é uma forma de resistência. Cada vez que você fala, não tenho dinheiro, tá difícil, não vai dar, você está reforçando o apego à escassez. Você está dizendo para o universo, segura tudo, porque aqui não tem. A sua falta de ação, ou a ação por medo, é pura resistência. Não investir por medo de perder, não se relacionar por medo de sofrer, não tentar por medo de errar. Trabalhar o SECA é, na essência, aprender a abrir as mãos. É soltar o que precisa ser solto para que o novo possa chegar. Eu sei que você pode ter assistido esse vídeo, concordado com tudo, se sentido inspirado e amanhã voltar para os mesmos padrões. Não porque você é fraco, mas porque reprogramação não acontece com um vídeo. Acontece com consistência, com conhecimento, com prática, com acompanhamento, com um ambiente que te sustenta enquanto você muda. Foi por isso que eu criei o CAF, que é o Clube da Alta Frequência. É um espaço onde todo mês a gente trabalha um dos pilares do SECA juntos. Um mês focado em crenças, outro em emoções, outro em comunicação, outro em ação, e aí o ciclo continua cada vez mais profundo. Não é um simples curso online, é um clube onde você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp que funciona 24 horas por dia com pessoas que têm os mesmos objetivos que você, com pessoas que vibram alto todos os dias, te lembrando diariamente de elevar sua vibração. É um clube que, além do grupo, você recebe todos os meses uma reprogramação mental junto de aulas extremamente práticas para você reprogramar de vez a sua realidade. Se o que eu falei hoje fez sentido para você, o CAF é o próximo passo. Clique então no link que está na descrição desse vídeo ou aponte o celular para o QR Code
aqui na tela que você vai acessar a página do CAF e lá você vai encontrar todas as informações sobre como participar. Deixo aqui meu abraço fraterno para você e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tudo que você vê, toca e experiencia é uma extensão da sua própria mente, não do seu cérebro, da sua mente. O seu cérebro é só a parte física, tipo um computador. Ele processa, reage, lembra. Mas a mente é o campo onde crenças nascem e de onde toda a realidade é projetada. Segundo a Cabala, tradição milenar judaica que nasceu lá em Abraão, o universo é mental. E assim como é dentro de você, também é fora. Ou seja, não existe separação entre você e o universo. É tudo uma coisa só. Sua mente molda a realidade momento a momento. Você não está separado de Deus, do universo ou da fonte. Você é uma expressão disso que está dentro de você. Um erro é implorar para algo externo, ao invés de criar a partir da consciência que já está dentro de você. Quando você entende que crenças, emoções e intenções são comandos operacionais, não só da sua mente, mas do universo, você entende que a vida não mostra o que é justo, mostra aquilo que você reflete, um espelho do que você é. Crença é o sistema operacional do seu universo pessoal. O que você assume como verdade se torna verdade na sua experiência. Duas pessoas no mesmo ambiente vivem em universos diferentes porque carregam crenças diferentes. E crenças são programáveis. Você pode instalar novas versões de si mesmo e desinstalar versões antigas. Quando você faz isso, a realidade externa se reorganiza para combinar com um novo código interno. Por isso, mudar crenças e mudar a realidade parece magia, mas não é magia, é coerência interna. Mas quem dera se fosse fácil assim, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente porque 99% das pessoas, por mais que tenham as visões de uma vida melhor, a melhor das intenções, falham em criar uma frequência forte o suficiente para a realidade obedecer a elas. E o que a elite do 1% que consegue fazer isso não quer que você saiba. Eu nunca vi o que eu vou falar agora sendo falado no YouTube, então se você está assistindo até agora, presta atenção. Seu cérebro é literalmente um receptor. Tipo um rádio antigo, que você gira o botão para sintonizar diferentes estações. E a mente são as ondas que esse rádio capta. Isso não é uma metáfora espiritual. É o encontro perfeito entre a neurociência moderna e a sabedoria milenar da Cabala. Quando eu estava fazendo uma disciplina com doutorandos em neurociência na Universidade da Califórnia em Berkeley, em 2016, eles explicaram uma coisa que me marcou muito e que hoje é amplamente aceito na comunidade científica. Você tem um filtro no seu cérebro chamado sistema reticular ativador ascendente, que funciona exatamente como um sintonizador de um rádio. Ele filtra bilhões de bits de informação por segundo e decide qual frequência chega até a sua consciência. E é aqui que fica doido. Eu comecei a entender que pensamentos são como frequências e que eu tenho a habilidade de realçar uma frequência ou de diminuir o volume de outra frequência. Então, quando você fica preso numa frequência de ansiedade, como eu ficava, outras frequências estão literalmente acontecendo ao seu redor, mas você não consegue perceber elas. É como estar sintonizado na rádio do medo, enquanto a rádio da abundância está transmitindo oportunidades que você simplesmente não capta. O seu cérebro rádio está travado numa estação. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Acho que eu nunca contei antes aqui. Quando eu tinha 21 anos, eu era estudante de engenharia civil na Federal de Brasília, UNB. Eu nem sabia que eu ia me formar e ainda depois ia me tornar médico. E eu escrevi nessa época exatamente tudo que eu queria viver nos próximos 5 a 10 anos. E cara, uma parte de mim achava que era bom demais para ser verdade. Pensa comigo, eu não tinha uma inteligência excepcional, eu vinha de uma família de classe média brasileira, eu tinha que fazer estágio para pagar os meus gastos. Eu nunca passei necessidade, mas eu também nunca fui playboy. Era só mais um cara comum, com sonhos grandes demais para o tamanho da minha realidade. 8 anos depois, com 29 anos, tudo que eu tinha escrito aconteceu. Uma proporção ainda maior do que eu tinha imaginado. Tem uma frase das cartas de Paulo que eu gosto muito. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Mas aqui que está o segredo que ninguém te conta. Não foi só porque eu escrevi. A realidade não responde às suas palavras. Ela responde à frequência por trás delas. Você pode escrever "sou milionário" 1000 vezes, mas se por dentro você vibra na frequência de escassez, o universo vai te manifestar com mais escassez, por mais bobo que pareça. Na Cabala, isso é explicado como sintonizar
ou na frequência sutil, que seria a voz de Deus dentro de você, ou da fonte infinita que está dentro de você, aquela proatividade calma, ou nas frequências reativas do ego, de impulsividade. Cada pensamento que você tem é literalmente uma frequência que você lança no campo quântico. A partir do momento que você toma consciência, dinheiro, relacionamentos, energia, oportunidades, nada disso acontece com você, tudo flui de você. Você não recebe o que você quer, você recebe o que você é. E a neurociência confirma isso com viés de confirmação. O seu cérebro só te mostra aquilo que é coerente com o que você acredita. A sua mente funciona como um termostato, sempre tentando voltar para a temperatura das suas crenças mais profundas. Mude as crenças no nível da frequência e tudo muda. Então fica comigo, porque agora você está prestes a sair da superfície e ir a fundo. Eu te garanto que esse vídeo vai mudar a sua vida se você prestar atenção até o final. Existe um conceito chamado profecia autorrealizável que explica por que você tende a confirmar aquilo que você acredita sobre você mesmo. Você provavelmente nunca ouviu falar no efeito Pigmalion na neurociência. Ele mostra como expectativas externas moldam a sua performance, ou seja, professores que acreditavam que certos alunos eram prodígios, mesmo sendo escolhidos ao acaso, fizeram esses alunos realmente se tornarem grandes. Expectativa vira comportamento, comportamento vira resultado. Agora imagine usar isso deliberadamente em você mesmo. Esperar a grandeza de você mesmo, sem questionar e sem depender de evidências atuais, faz sua identidade crescer para sustentar essa nova expectativa. Tem até uma frase que é você orar como se já tivesse recebido. Yeshua falou isso, mais conhecido como Jesus. O sistema reticular ativador ascendente, que é esse filtro na sua mente, ele entra aqui. Ele filtra a realidade e decide o que você nota. Ele não mostra a verdade, ele mostra a relevância para você. Você treina o sistema reticular ativador ascendente com repetição, emoção e intenção. Quando você afirma que atrai oportunidades, ele passa a identificar elas. Quando acredita que a vida é difícil e complicada, ele vai bloquear sinais de facilidade e de simplicidade. A física quântica reforça esse princípio com o efeito do observador. A sua atenção colapsa potencial em realidade. Você não é vítima das circunstâncias, é coautor delas. A vida não é sala de aula, é sala de espelhos. Isso revela a grande armadilha. Viver no ter para depois eu fazer e depois eu ser, acreditando que você precisa ter algo primeiro para então fazer e finalmente ser. Isso cria adiamento eterno. Você acha que precisa ter dinheiro para empreender, ter amor para se sentir digno, ter confiança para agir com coragem. Até você ver pessoas que não têm nenhuma dessas coisas tomando oportunidades dos seus sonhos, por exemplo, relacionamentos, que você sempre quis viver, mas acreditou que não era digno ou digna. E talvez você fosse até mais digno ou merecedor do que aquela pessoa. As circunstâncias respondem à identidade, não o contrário. O medo de abandonar a identidade do esforço e de que a vida é complicada e que tem que matar um leão por dia te mantém preso. Comportamento sem identidade alinhada vira sabotagem e ciclo de tentativa eterna. A solução é inverter o fluxo para ser, depois fazer e depois ter. Quando você escolhe ser primeiro, a ação deixa de ser esforço e vira expressão natural. E o ter se torna uma consequência inevitável, não uma recompensa condicional. Eu gosto do processo de gravar vídeos, falar para a câmera. Eu poderia fazer isso por horas. O meu trabalho flui naturalmente. Por horas, eu trabalho final de semana, quando eu quero. A identidade cria vibração e vibração cria atração. Quando você vibra na frequência do que você deseja, essa coisa se aproxima. Você muda a linha do tempo pela crença profunda do que já é. Quando você acredita que já é, o universo reorganiza tudo ao seu redor para confirmar. Não é finge até se tornar, é torne-se até ser óbvio. Identidade é destino, vibração é comando, crença é código-fonte, realidade é consequência. Quando você muda o que é por dentro, o mundo muda por fora. E é aqui que dobrar a realidade deixa de ser fantasia e vira prática. Você para de tentar ter para ser e passa a ser para ter, e tanto faz se ter ou não. E aí essa coisa acontece. Domine o desapego e veja tudo vir até você. Você deixa de procurar sinais e começa a emiti-los. Você deixa de pedir e começa a escolher. Você deixa de esperar e começa a colapsar possibilidades no multiverso. O que eu vou falar agora é das coisas mais importantes que eu já falei aqui. Logo antes de uma grande transformação de identidade na sua vida, parece que o universo conspira contra você. Os pensamentos limitantes não só aparecem, eles gritam. É como se alguém aumentasse o volume daquelas vozes pessimistas no máximo. Aquela ansiedade que você estava superando volta multiplicada com insônia. Aquele vício que você largou
bate na sua porta às 3 da manhã e a maioria interpreta isso como um sinal de fracasso. Mas é exatamente o contrário. É sinal que você está prestes a mudar de nível. Na neurociência, isso se chama Extinction Burst, a explosão antes da extinção de um padrão. Quando você está prestes a reescrever conexões sinápticas profundas no seu cérebro, novos caminhos na sua mente, os seus neurônios disparam com força total, desesperados para manter os caminhos antigos. É o seu cérebro gritando: esses padrões me mantiveram vivo até aqui. E aqui que está a sacada. Quando você conscientemente faz aquele padrão, aquele comportamento destrutivo uma última vez, mas totalmente acordado e consciente, observando como um cientista, você ativa o seu córtex pré-frontal, a região de atenção, enquanto executa o comportamento automático. É hackear o sistema operacional enquanto ele roda. E nesse momento de consciência total, você escolhe: essa é a última vez. Eu agradeço, mas eu não preciso mais disso. Você vê como não faz mais sentido porque você está consciente. A mielinização de velhos padrões enfraquece. E novos caminhos neurais se formam. Por isso que na beira de uma mudança surgem as piores tentações. Não é só um teste do universo. É o seu cérebro fazendo o último esforço para te manter na zona conhecida antes de você se tornar quem você veio para ser aqui na Terra. A maioria das pessoas assiste os vídeos meus do YouTube numa média de 11, 12 minutos, porque o lápis de atenção no ser humano moderno está muito ferrado. Se você está assistindo até agora, você está prestes a receber uma informação que vai mudar a sua vida. Se você está revoltado, esperando por algo específico que você quer e que está demorando para vir na sua vida, você já perdeu. A sabedoria milenar judaica, a Cabala, ensina algo brutal que a neurociência moderna confirma. Não importa se você construiu, se absteve ou se você trabalhou duro. No momento em que você fica checando onde está o seu retorno, você quebra a frequência que atrai ele. É o que os cabalistas chamam de pão da vergonha. Quando você fica mendigando o resultado, você sai da posição de co-criador e entra na posição de vítima. E aqui a neurociência explica. Quando você fica na expectativa, o seu cérebro libera cortisol, que literalmente bloqueia os receptores de dopamina. Você sabota a sua própria capacidade de receber. O seu sistema de recompensa no cérebro ele funciona melhor no que chamamos de recompensa intermitente e imprevisível. É quando você não sabe quando vai receber, mas confia que alguma hora vai. É a mesma mecânica que faz você viciar em jogos, né? Mas aqui você está usando ela a seu favor. A fé não é esperar passivamente, é plantar, sabendo que alguma hora aquela semente vai germinar. E sem ficar desenterrando a semente para ver se ela está crescendo. Por isso que os mestres da Cabala dizem: faça o bem e jogue no mar. Não é sobre não se importar, é sobre confiar no tempo divino. Quando você age com certeza interna, mas sem apego ao quando e como, você mantém a frequência alta. O seu cérebro interpreta isso como abundância já presente, não como escassez esperando ser preenchida. A virtude da fé é exatamente isso: continuar emitindo a frequência certa, mesmo quando o eco ainda não voltou. Porque o momento que você para de checar, para de cobrar, para de calcular, quando você está quase perdendo já a esperança, já esqueceu, chega aquele pedido no restaurante. Não porque o universo estava te testando, mas porque você finalmente parou de interferir na entrega. Acredite que você já recebeu e será seu. Esse é um trecho fidedigno e que bateu com vários manuscritos, tá? No livro de Marcos 11:24, dito por Yeshua, também chamado Jesus. O universo é um reflexo da sua consciência. Tudo na sua vida, a sua realidade e suas experiências funciona como uma audição para sua atenção. Assim como corpos celestes orbitam o Sol, os seus pensamentos, sentimentos e percepções, sensações dependem inteiramente da energia que você investe neles. Aquilo que você ignora deixa de existir no seu campo de experiência. O desafio surge da falta de consciência com que muitas vezes navegamos esse processo. Nada que aconteça na sua vida precisa se tornar sua experiência se você decidir não dar atenção. Isso pode parecer contraintuitivo, tá? Mas é um fato que vale reflexão. Quando você se recusa a investir sua energia, eventos e circunstâncias perdem impacto sobre a sua frequência vibracional. No campo da lei da atração, pensamentos são frequentemente vistos como criadores da realidade. Mas pensamentos por si só são recipientes vazios. Eles apenas competem pela sua atenção. Você é quem tem o poder de energizar eles dizendo sim ou descartar eles com um não obrigado. É claro que isso é uma prática. Os pensamentos eles direcionam o fluxo da sua energia, determinando a resposta do universo.
Assim, a chave para falar com o universo é direcionar a sua energia para pensamentos que ressoam positivamente e ignorar aqueles que emanam negativamente. Então a primeira coisa é prestar atenção na sua atenção. É um paradoxo. Mas desde o momento que você nasce, o universo pergunta: o que você quer? Para comunicar seus desejos de forma eficaz, é preciso entender a linguagem que o universo fala. A linguagem da energia. O universo não reconhece idiomas. Ele lê as suas reações vibracionais. Qualquer reação que você oferece é interpretada como um sim. Me dê mais disso. Entender essa dinâmica é tipo você dominar a arte do engajamento seletivo. Assim como um maestro escolhe o que amplificar numa orquestra, você precisa escolher quais pensamentos e emoções vai reforçar com a sua atenção. Quando você escolhe focar em um aspecto da sua realidade, você está votando para amplificar aquele aspecto. E quando você retira a sua atenção daquilo, você envia a mensagem de que você não quer aquilo na sua experiência. Essa realização mostra o seu imenso poder na cocriação da realidade. A sua atenção é o canal pelo qual você comunica ao universo o que você quer manifestar. 2. Pensar e falar no tempo presente. O universo, na sua sabedoria, reconhece apenas o agora. Tudo acontece no presente. Passado e futuro são apenas ecos. Quando você vê o universo como uma manifestação da sua consciência, você percebe que só o ato de pensar já é uma forma de comunicação com essa inteligência expansiva. Mas o universo entende seus pensamentos e sentimentos de um jeito diferente do que a gente imagina. Se você repete, eu vou ser bem-sucedido, o universo interpreta como, eu não quero sucesso agora. Então, sinta como se você já tivesse aquilo que você deseja. Toda a realidade possível já existe, inclusive a que você quer. Ao sentir que você já conquistou, o universo começa a moldar a sua realidade de acordo com isso. Comunicar com o universo é encarnar seus desejos no presente, não apenas expressar eles mentalmente. Terceiro ponto, expandir sua consciência. Expandir a consciência é como se tornar especialista em um jogo complexo cujas regras não são óbvias. A vida não é uma história linear, é um jogo interativo. O seu nível de maestria depende do quanto você percebe as suas múltiplas dimensões. Terceiro ponto, expandir sua consciência. Expandir a consciência é como se tornar especialista em um jogo complexo que as regras não são óbvias. A vida não é uma história linear. É como se fosse um jogo interativo. O seu nível de maestria depende do quanto você percebe as suas múltiplas dimensões. Eu estava jogando Resident Evil 4, o remake, e é um jogo de zumbi que você morre várias vezes no jogo. E é como se fossem várias realidades paralelas mesmo. A vida é como se fosse um videogame. Existem várias realidades paralelas nossas que a gente fracassou em várias coisas e existe uma realidade que a gente sincroniza e colapsa aquela função de onda da nossa intenção com aquilo acontecer, como se fosse um bug na Matrix, e você vive o que eu gosto de falar que é o seu direito de nascença, mesmo a sua versão mais feliz, forte e saudável. E algumas pessoas, elas simplesmente têm isso, né? E a gente vai entender mais nesse vídeo por que isso acontece. Então, da mesma forma que jogadores inexperientes perdem facilmente para veteranos num jogo de pôquer, por exemplo, quando você amplia sua consciência e percebe mais variáveis do universo, você navega a vida com muito mais clareza. Calma que eu vou explicar melhor isso. É tipo você aprender as regras não ditas do jogo. Expandir a consciência significa ampliar a sua percepção de você mesmo, dos seus padrões de pensamento e do universo ao redor. Quantos mais variáveis você reconhece, quanto melhor você é em observar, melhor você é em jogar. Você deixa de ser um jogador passivo e se torna um participante ativo, fazendo escolhas alinhadas à realidade que deseja criar. Quarto ponto, ouvir o seu sistema de orientação. O sistema de orientação é a sua bússola energética. O universo não fala em línguas humanas, ele se comunica pela energia. Pensamentos e palavras raramente refletem seu estado verdadeiro, mas suas sensações, seu instinto, sua intuição, esses nunca mentem. E tudo isso que eu estou falando é um conhecimento, de certa forma, que fica oculto para muita gente. Porque a verdade é que as elites mundiais, 1%, 0,1% mais rico, não tem interesse nas pessoas saberem disso, porque é mais difícil dominar pessoas assim. Uma das coisas que chamou muita atenção quando eu fui conhecer diferentes igrejas é que eu não vi quase nenhuma igreja falando sobre como o seu corpo já é o seu templo. Que você não precisa de um sacerdote, você não precisa ir num templo para acessar Deus, ou se você preferir chamar o universo, enfim, é a nomenclatura, eu prefiro falar Deus. E você imagina a revolta na época, quando Yeshua, Jesus, trouxe isso num mundo em que os templos
judaicos era um grande negócio, era um business. As pessoas tinham que ir lá e trazer sacrifícios e gastar dinheiro e falar com o sacerdote, que era quase como se fosse um deus na terra. E aí Jesus simplesmente falou, olha, o templo está dentro de você, seu corpo é seu templo. E tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Seu instinto, sua intuição, eles nunca mentem. Mas para você acessar ele, você tem que tratar o seu corpo como um templo. Então, o que você sente que é ruim indica o afastamento do seu eu autêntico. Você tem que seguir o que ressoa com você e ignorar o que não ressoa. Não dê importância ao que gera negatividade. A mente egóica tenta convencer você de que ela sabe o caminho para o prazer, mas é essencial diferenciar entre o desejo do ego e a verdadeira ressonância. Se sente bem, confia, se sente mal, solta. Seguindo esses pequenos sinais, esses rastros, você se alinha naturalmente ao seu caminho, sem precisar pensar demais. 5. Usa o poder da repetição para compreender o funcionamento do universo. Olha para sua mente subconsciente, ela opera da mesma forma. A lei da atração responde principalmente ao subconsciente. O subconsciente ignora os pensamentos passageiros da mente consciente. Ele não rejeita nada, ele aceita tudo o que recebe repetidamente. Não distingue a realidade da imaginação. Emoções do passado podem ser revividas como se estivessem acontecendo agora. Por isso é vital não se prender a feridas antigas e padrões destrutivos antigos que não servem mais para você. Ficar nelas atrai experiências semelhantes. O subconsciente absorve o que recebe com mais repetição, incluindo condicionamentos sociais e experiências pessoais. Ele não filtra o que é saudável ou não. Essa responsabilidade é sua. Com repetição, você pode reprogramar suas crenças subconscientes. Se você quer transformar insegurança em confiança, repetir "eu sou a pessoa mais confiante do mundo" pode até ser o seu mantra, mas a chave não é dizer, é sentir. O seu estado atual é o que realmente importa. O foco é quem você deseja se tornar. Com persistência, afirmações positivas começam a ganhar energia. O subconsciente capta a mudança e passa a manifestar na sua realidade. Quando você realmente se sente mais confiante, as suas ações, comportamentos e palavras passam a refletir essa nova versão. Então lembra dessa verdade. Você é o universo. E falar com o universo é falar com o seu eu superior. Você segura as rédeas da sua existência. Você está no controle. Purifica o seu estado interno. Alinhe-se com positividade. O universo reflete o que você é por dentro. A sua realidade é a sua tela e você é o artista. E o erro mais comum que eu vejo. Para de tentar hackear a realidade. No livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, não é a arte da guerra, tá? Ele define o hack como quem não cria a partir da verdade, mas do que imagina que o público quer ouvir. A pessoa que abandona sua voz interior para buscar aprovação externa. Tentar controlar as variáveis. Ele trabalha para agradar, não para servir ao seu chamado mais profundo. E é justamente essa traição interna que alimenta a resistência. O inimigo invisível que Pressfield descreve como a força que nos paralisa quando tentamos nos tornar a nossa melhor versão. Hoje, olhamos para cima e para baixo na hierarquia, para o sucesso dos outros, para quem está abaixo de nós, principalmente em redes sociais, para qualquer lugar, exceto para dentro. Um exemplo é a criação desse próprio vídeo aqui. Existe um impulso reativo meu quase irresistível de tentar prever o que o mercado quer ouvir, o que vai viralizar, o que vai converter. Mas eu quero que essa mensagem chegue em quem tem que chegar, porque eu estou fazendo isso para mim. Esse impulso se aplica a tudo, desde o conteúdo que criamos até as decisões que tomamos na vida pessoal. E mesmo que você fique bem sucedido seguindo essa estratégia externa de mercado, o que está bombando, você já perdeu. Por quê? Aquilo não era exatamente o que você queria criar. Não era a expressão autêntica da sua alma. Eu vejo isso constantemente em pessoas do mundo digital que eu conheço pessoalmente. Algumas delas centimilionárias que acumularam fortunas que elas não conseguiriam gastar nem em 10 vidas, mas vivem com depressão, ansiedade e um vazio existencial profundo. Elas não seguiram seu chamado interno, seguiram métricas, algoritmos, tendências. Subiram a montanha errada com maestria e agora tem que ter coragem de descer ela toda para começar a subir a montanha certa. Pensa numa relação amorosa autêntica. Um bom amante, ele não faz o que o outro quer, por manipulação ou cálculo. Ele faz o que ele genuinamente deseja fazer. Mas não por egoísmo, por autenticidade, por pureza de intenção. Quando você age por proatividade e não por reatividade, a partir do seu centro, do seu território interno, você naturalmente ressoa com quem você precisa ressoar. É tipo dançar, você não se preocupa com o resultado. E a verdade é a seguinte: apenas sozinho você consegue acessar a sua frequência autêntica. Para de contar com e para as outras pessoas. Para de buscar a validação externa. Para de terceirizar a sua bússola interior.
Na época que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu estava entre profissões, eu ficava perguntando opinião para todo mundo. Qual é a sua opinião? Será que eu faço medicina? Será que eu não faço? O único caminho é através do trabalho profundo, do mergulho solitário no seu território. E existem 5 características fundamentais do seu território de manifestação. Primeiro, ele precisa ser sustentado pelo esforço próprio. Segundo, ele retorna exatamente o que você investe. Terceiro, ele não te julga. Quarto, ele fundamenta a gente no real, entrega para a pessoa mesmo, para real, você vai entregar valor para a sociedade. E quinto, ele é infinito, porque sempre tem mais para explorar. Eu chamo esse território de zona de manifestação. É o espaço sagrado onde a criação acontece. Travis Scott, no documentário, ele mostrou o quarto que ele criou tudo, que ele dividia com o irmão autista dele. No meu caso, foi um escritório apertado no apartamento dos meus pais. Não importa onde, nem como, mas é nesse território, nessa zona de manifestação que você constrói a frequência que faz a realidade se curvar para você. Não é mágica, é alinhamento total entre quem você é e o que você cria. Os alquimistas antigos mapearam algo que a neurociência está redescobrindo. Você tem 4 forças fundamentais na sua mente. Fogo é a força de vontade, o córtex motor do cérebro iniciando a ação. Ar é o intelecto, o seu neocórtex planejando a ação. Água são as suas emoções, o sistema límbico criando ondas que movem tudo. E quarto, terra, é a manifestação física, a sua realidade respondendo aos outros 3. A maioria das pessoas, sem perceber, meio que joga magia aleatória com essas forças. Um dia motivado, outro dia afogado em emoções, sem direção, e o pior, colocam a terra, o material, como objetivo final, quando ela é só o reflexo. Tipo na Matrix, o material é a ilusão, a consciência é o código-fonte que dita a realidade. Então o segredo é mudar sua consciência intencionalmente. Quando você dirige os 4 elementos em harmonia, é o alquimista. Você dobra a realidade. E olha que bizarro. A neurociência mostra que quando você tem sincronia entre o córtex motor, fogo, neocórtex, ar, sistema límbico, água, suas ondas cerebrais saem do beta caótico para um alfa ou teta coerente. E nesse estado, o Default Mode Network, a rede que constrói sua percepção de eu, de realidade, literalmente se reconfigura. Você não muda só pensamentos, você muda o filtro que decide o que é possível ou impossível na sua experiência. É assim que a consciência comanda a matéria. Um neurocientista coreano disse uma frase que explica por que pessoas inteligentes travam na vida. Ele disse: você se sente travado porque você vive dentro da sua cabeça. Pessoas burras vivem no mundo. Todo mundo riu na hora, até ele explicar a ciência por trás disso. A maioria das pessoas inteligentes opera principalmente a partir do Default Mode Network, a parte do cérebro responsável por analisar, prever, simular, relembrar, duvidar, pensar demais. É brilhante, mas também é uma prisão mental. Você está tão consciente de todos os riscos e consequências possíveis que o seu cérebro suprime a ação. Porque a característica número 1 de pessoas inteligentes é serem boas em fazer predições da realidade. Mas aí a sua clareza acaba virando hesitação. A sua consciência vira uma jaula. Enquanto isso, pessoas burras, palavras dele, tá? Não minhas, funcionam mais pelo Direct Experience Network. É o sistema usado para fazer, tentar, experimentar, falhar, prática, aprender na prática. Esse tipo de pessoa não pensa muito sobre a vida. Ele interage com ela. Eles não prevêem resultados, eles criam resultados. E é por isso que pessoas com metade da sua inteligência podem ultrapassar você na vida como se você tivesse parado. Elas não têm o atrito mental que você tem. O cérebro delas não superaquece antes de dar um passo. Elas vivem em um movimento, não em simulação. E quanto mais inteligente a mente, melhores são as armadilhas. Sua inteligência te dá um superpoder de processamento incrível, mas esse mesmo poder constrói desculpas, medos, catástrofes incrivelmente convincentes. Você não perde porque você não é capaz, você perde porque o seu Default Mode Network te convence a não se mover. E se mover requer humildade, de parar de querer prever, analisar tudo e se colocar na arena. E agora você sabe disso. Sabe qual que é a tragédia? Enquanto eu ficava preso nessa simulação mental infinita, analisando cada possibilidade, calculando cada risco, meu ego me fez esquecer a única coisa que realmente importa. Você tem um verso único para contribuir nessa vida. Pessoas que a sociedade chama de menos inteligentes já entenderam algo fundamental. Elas não estão aqui para acertar sempre. Elas estão aqui para viver. E é exatamente isso que me lembra de uma cena. Quero citar um dos meus filmes favoritos, Sociedade dos Poetas Mortos. Não importa o que qualquer pessoa te diga, palavras e ideias podem mudar o mundo. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho.
Nós lemos e escrevemos poesia porque somos membros da raça humana, e a raça humana é cheia de paixão. Medicina, direito, negócio, engenharia, tudo isso são buscas nobres, necessárias para sustentar a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é por isso que a gente continua vivo. E aí, citando Walt Whitman, ó eu, ó vida, das perguntas que retornam, das intermináveis caminhadas de quem não acredita mais, dos olhos que em vão anseiam pela luz, dos esforços inúteis, da pobre e insignificante rotina, e de tudo isso, ó eu, ó vida, a pergunta que fica, para que serve a vida? A resposta? Para que tu estejas aqui, que a vida existe e a identidade, que a poderosa peça continua. E você pode contribuir com um verso, que a poderosa peça continua, e você pode contribuir com um verso. Se eu for honesto com você, eu acho que você esqueceu pelo que você está lutando. O seu porquê, o que tem para ganhar e o que isso realmente significa. Mas eu não te culpo. Eu sei como é fácil se perder em distrações quando o mundo em que você vive é praticamente inteiro feito de distração contínua. Mas que esse vídeo seja um lembrete do que você está enfrentando. Recupera aquela faísca, viva isso, respira isso, ame isso, se aproxima disso, porque esse processo é tudo que a gente realmente tem. E lembra, a vida é só uma breve materialização, uma passagem rápida, trem-bala, quase como um sonho que você habita por alguns instantes. Então por que não aproveitar esse sonho? Se assistiu até agora, eu quero te convidar a fazer parte da plataforma Aura. A gente já tem vários cursos lá de relacionamento, tem curso de energia sexual, caminho para a genialidade, tem curso do código neural, um mecanismo único para você ter mais foco, menos ansiedade. Tem um curso corpo ancestral, te ensinando tudo sobre alimentação, treino. Tá vindo agora coisa nova. Cara, fiquem ligados. Vou deixar o QR Code aqui para vocês. E vou fazer uma pausa para publi. Eu sou fã dessas roupas da Insider, porque além de vestirem bem, elas são bizarramente confortáveis. Isso por causa da tecnologia anti-odor e de rápida evaporação do suor. Eu tô com a camisa Tech e com a calça. E o cupom GRATA vai te dar desconto em qualquer compra no site da Insider. Mais foco, menos ansiedade.